Bom dia, pessoal. Hoje é live com Vitor Belfort. Isso é legal. Acertei. Agora entrou. Grande, Vitor. Nossa. Que honra. E aí, professor? Pô, que honra estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Que horas são aí? Aqui são 6 da manhã. Cara, tá escurão ainda, hein? Tá escuro. Aqui tá cá, já tá Aqui bom que tá um friozinho aqui agora, não tá tão calor. Então, a gente já tira os casacos da gaveta. Boa. Tá muito gostoso. E aí, me conta. Pô, Paulo, primeiro eu quero te agradecer. Tô muito feliz que você tá aqui com você. Imagina, baita companhia boa pro aeróbio agora. E, bom, eu queria falar com você sobre aquele assunto, né, o comprometimento, que a gente é uma palavra tão forte e ao mesmo tempo tão difícil de ser feita, né? Eu estava estudando um pouco dessa palavra, eu vi que ela começa com uma compra, né? Ela começa com uma aquisição, você tem que comprar ela. Uhum. Me fala um pouco sobre como é que você se compromete com aquilo que está na sua frente, aquilo que está no seu dia a dia, como é que você faz? Como é que você toma partido nesse comprometimento que você tem? Vitor, eu penso que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de, em primeiro lugar, disciplina, né? E a disciplina, ela gera motivação, a motivação gera disciplina e uma coisa leva a outra. O grande problema é que para você começar qualquer coisa, né, você começa com disciplina e com motivação. Agora, para você terminar aquilo que você começou, você precisa de comprometimento. Então, das coisas grandes que a gente tem na nossa vida, comprometimento, né, ele sempre vai estar figurando entre os principais, porque é o que faz você chegar ao final de qualquer projeto que se estabelece. Eu acredito que o comprometimento, ele é uma coisa muito especial que mora na nossa mente e no nosso coração, né? Na nossa mente, porque o comprometimento ele é racional, é o preciso fazer, né? E ele é também alguma coisa que mora no nosso coração, porque é alguma coisa que é assim, eu gosto de estar fazendo, né? É diferente de disciplina, por exemplo. Disciplina, eu olho assim, fazer uma coisa que eu odeio como se eu amasse. Mas o comprometimento é fazer alguma coisa que eu amo porque vai me levar a algum lugar. Uau, isso aí você falou uma coisa interessante, né? A disciplina, o que você falou, o que Paulo se disciplinou, ele fazia o que ele odeia, né? Quando ele fala na Bíblia, né, que ele fazia o que ele não gostava e o que ele gostava. Você passou por esses períodos muito grandes, assim, porque o comprometimento você tem que achar o que você ama. E eu vejo isso muito hoje em dia, tipo, as pessoas... aquele estudo de Harvard, né, de mostrar o que é o sucesso. Uhum. Sucesso, as pessoas acham que estão referente a fama e a dinheiro. Uhum. Né? E eu acho que isso é o resultado de um trabalho. Né? O comprometimento é achar o que você ama. Eu vejo hoje as pessoas fazendo de tudo para chegar nesse momento, né? De ter coisas, né? De bens materiais, dinheiro, acúmulo de dinheiro no banco, e elas não entendem o comprometimento, né? Então, assim, elas estão comprometidas com o resultado final. Me fala um pouco sobre o perigo nisso, as pessoas, quando elas entram nesse ciclo. Eu gosto de usar o seu exemplo, né? Você construiu fama, construiu dinheiro e construiu sucesso, 3 coisas diferentes, né? A fama é porque você acaba sendo conhecido. Você, primeiro você foi o campeão mais novo do UFC, né? Segundo, que você foi o nocaute mais rápido do UFC, né? É difícil você não ter a sua imagem espalhada no mundo inteiro em 2 situações como essa, né? Dinheiro você também ganhou por conta daquilo que era a tua habilidade específica. E aí o que eu percebo é que quando a gente fala, né, sobre
fama, dinheiro e sucesso, é uma visão que só consegue ser precisa depois que você já passou por isso. Então, quando eu olho para você, eu percebo assim, o dinheiro não traz felicidade. Não, o dinheiro, ele te aproxima de opção. O que não traz felicidade é se você gasta ele mal. A fama não te traz recompensa. É verdade, ela não te traz recompensa se você utiliza a fama de uma forma ruim. Se você utiliza a fama para, por exemplo, forçar situações que não seriam naturais para você. A única coisa indiscutível aí é o sucesso, que é o que você carrega dentro de você, né? A fama a gente não carrega dentro da gente, a fama é uma coisa externa. O dinheiro a gente não carrega dentro da gente, o dinheiro é uma coisa externa. O sucesso é o que você carrega dentro de você. Então você consolidou um lar, construiu sua família, você tem a sua família numa segurança financeira, numa condição, né, onde você observa seus filhos, por exemplo, se desenvolverem. Então, o Davi hoje, baita promessa no futebol americano, né? Tua filha jogando em esportes também, sendo feliz e sendo realizada, né? Eu acho que dentro daquilo que a gente pode observar das pessoas, dentro do que a gente consegue, se a gente se esforçar, né, Vitor? Porque qualquer um olha o superficial, né? E mais que isso, olhando o superficial, todo mundo tem a tendência de fazer seu julgamento, né? Mas quando a gente olha para aquilo que de fato, se dá o trabalho de observar o que são essas características, a gente aprende essas coisas. Que, primeiro, as pessoas que têm isso são as pessoas que podem falar para a gente, por quê? Porque elas viveram desse lado, né? Segundo, a experiência de você obter o que são os desejos mais primários das pessoas, né? Ela te ensina o que é bom de um ou de outro, né? E nesse caso, né, a gente sabe que o mau uso é o que é o ruim, mas o bom uso sempre vai ser recompensador. E que no final das contas, o bom uso, na verdade, ele é decorrente dos valores que a gente tem. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, é que conta muito quem somos nós, quais são os valores que nós possuímos e o que a gente deseja, por exemplo, para nós e para o próximo, né? É o que eu te falo, a tua vida como atleta, né, como pessoa, ela ensinou muito a gente sobre isso, né? Então, quem é teu fã até hoje notou, né, meu? Paulo, é como se fosse, a gente pode quebrar aqui assim, em milhões de segmentos, né? Assim, você falou sobre o comprometimento, sobre a disciplina, sobre o sucesso, sobre o dinheiro, e eu acho que quando eu vi esse estudo da Harvard, que é o estudo mais antigo da humanidade, que os jovens de hoje, né, se eles estiverem assistindo a gente, e eu vejo muito isso, né? Tipo assim, outro dia eu estava num jogo de futebol americano e um menino chegou para mim e falou assim, cara, eu quero ser rico como você. Aí eu falei, você quer ter uma família como a minha? Exato. Ele, não, eu quero ser famoso e eu quero ter o dinheiro. Eu virei para ele assim, poxa, então você vai ser pobre. Porque na realidade, Paulo, quando eu comecei a fazer uma investigação, né, o que faz a pessoa perder a sua maior riqueza? Quando eu falo de riqueza, eu estou falando da verdadeira riqueza, né? Foi o que você falou, é interno. O que você colocou de uma maneira interessante para mim. O sucesso ele é interno, não é externo. Externo são as consequências dele. Porque eu vou dar um exemplo. Ninguém sabe quem é o fazendeiro que está lá no Nordeste plantando, né? Durante anos, já é a terceira geração. E ele planta e colhe e ele não é conhecido. Mas aquele alimento que chega na sua casa é de acordo com da colheita dele. E eu falo que hoje em dia, né, a gente vai poder entrar também numa área de alimentação, que eu queria falar com você sobre isso. Você sabe mais do que ninguém, você estudou, né? Como é importante aquilo que você ingere no seu corpo, né? Eu tava fazendo uma análise entre... Eu não como para me satisfazer, eu como para me construir. Perfeito. E é justamente para mim isso, o comprometimento está aqui, ó. A palavra é que nos faz agir com vigor, motivado.
E quando eu identifico algo ou alguém, então eu estou comprometido, né? Vem com uma compra. Por que você acha hoje que os seres humanos, incluindo a gente não consegue identificar o que é o sucesso, né? Porque o comprometimento vem com uma causa, você está comprometido com uma causa. Uhum. Cristo veio, não fugiu da cruz. Uhum. Martin Luther King viveu, nunca conseguiu viver a sua liberdade. Todo mundo usufrui deles. As pessoas que vieram com um propósito, elas não deixaram. Bob Marley veio com o propósito de deixar suas músicas marcadas no coração e levar as pessoas a amarem esse Deus, né? Um Deus poderoso e ele marcou gerações, né? As pessoas colhem o fruto dele até hoje. Por que você acha difícil hoje as pessoas entenderem esse processo interno e externo, sucesso interno e sucesso externo? Porque as pessoas confundiram o meio com o fim, Vitor. Então, eu percebo, tem um exemplo ótimo naquilo que é o teu discurso, que é o seguinte: eu não como para me satisfazer, eu como para me construir. Quando a gente troca o meio pelo fim, então quando você come simplesmente para você se satisfazer, né, o que acontece? Você despreza o que é a construção final do efeito de você alimentar-se, por exemplo. Então, quando você fala para mim, eu como para me construir, você fala para mim também que o que te satisfaz é a construção, não o comer. Então as pessoas elas falam o seguinte: eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu quero enriquecer. Tá, mas você sabe gastar esse dinheiro? Ou você vai comprar um monte de coisa que você não precisa para mostrar pra gente que você não gosta e não gosta de você, que você é uma pessoa que você não é. Eu quero ficar famoso. Por que você quer ficar famoso? Porque você quer mostrar para um monte de gente que não admira você, que você tem admiração de pessoas que você não conhece e que, no entanto, você não consegue devolver isso. Então, é a troca do meio pelo fim que faz com que as pessoas, na minha opinião, elas tenham essa visão pouco clara das coisas. E por que eu acho que isso aparece hoje, Vitor? Porque até então, a gente não conhecia o que eram meios. Vamos pegar você, 1998, tá? As pessoas... Ele aí na portuguesa. Exatamente. Né? Andava você na rua, pegava os ônibus com aquele trapézio gigantesco aqui assim, que você quase não tinha pescoço. Mas vamos pegar essa época. O que as pessoas viam de você? As pessoas viam você lutar e vencer. Então as pessoas elas projetavam um sucesso assim: nossa, o sucesso é a vitória. Agora, como a gente não tinha internet, como a gente não tinha rede social, como a gente não tinha meios de avaliar o que era o processo, o que essas pessoas não sabiam? Elas não conheciam o que era o meio. Então elas viam lá aquilo que era o sucesso e elas tinham a expectativa do que era o meio. Hoje, as pessoas elas têm a noção do que é esse entorno. E a rede social, ela acaba empurrando isso, porque quando você olha a rede social, você tem acesso a muitas coisas das vidas das pessoas. Você tem acesso a onde elas vão, com quem que elas jantam, qual o restaurante que elas frequentam, que festa que elas estão indo, quais são as pessoas que elas convivem. E você acaba tendo uma ideia que muitas vezes faz com que as pessoas tenham expectativa sobre o que é a sua vida. E elas criam essa expectativa e elas desejam não necessariamente o que é a tua vida, elas desejam a expectativa que elas têm disso. Que nem o menino falou para você: eu quero ficar rico como você, eu quero ficar famoso como você. Porque ele na cabeça dele acha que isso é alguma coisa. Quando aquilo que realmente é, ou aquilo que representa, é uma coisa muito maior, muito mais complexa e que, de certa forma, Vitor, também é um burden, é um fardo, é uma série de coisas que você carrega. Quando você ia lutar, por exemplo, em 1998, você carregava quem? Você carregava o seu time nas suas costas. Ele estava no seu corner. Você carregava as pessoas que torciam para você. De repente, hoje, você tem uma quantidade de pessoas que te seguem, uma quantidade de pessoas que observam você e que vão acompanhando a gente em tudo que a gente faz. Cada um de nós na nossa rede social. Só que a falta de observância dos meios reais, né, porque é aquilo que eu te falei, a rede social mostra aquilo que a pessoa quer mostrar.
né? Ela às vezes mostra a festa, mas ela não mostra acordando 5 da manhã para treinar. Ele mostra levantando a taça, mas ele não mostra aquele número incontável de vezes que você fez aquele exercício, que você fez aquele movimento, ou que você, numa situação de um sparring, por exemplo, tomou incontáveis socos na cara para chegar onde você chegou. E essa confusão que tem havido, eu tenho muita esperança que exista um amadurecimento desse meio digital e que as pessoas consigam observar isso e consigam observar coisas simples como, por exemplo, aquilo que você faz no digital fica gravado. Então, não adianta você chegar e ofender uma pessoa porque você acha que você está à distância e que não vai acontecer nada. Aquela ação, ela está sendo observada. E cada ação, né, ela acumula na nossa, entre aspas, história digital. É só você ver hoje. Quando aparece alguém falando alguma coisa mais polêmica, ou então tomando um determinado partido de uma situação, rapidamente já tem gente que levanta a história de tudo que essa pessoa fez, num minuto. E a nossa vida, né, eu vejo, sabe, pessoas como você que eu admiro. Por que eu admiro? Porque são pessoas que não se veem obrigadas pelo que as pessoas veem, e sim pelo que elas fazem. Me lembra muito uma história de uma fábula de um monge. Então, conta a lenda, né, que o monge chega para 3 discípulos e fala o seguinte: eu quero que vocês desçam na vila mais próxima e roubem 3 cavalos. E aí os monges, aí os 3 discípulos, eles falam assim, tá, mas as pessoas vão ver. E aí o monge, ele vira e fala assim, não vão ver, as pessoas estão fora, vocês podem ir lá, roubar o cavalo e voltar. 2 monges levantam e saem imediatamente. O terceiro discípulo fica, e o monge aperta ele e fala assim, escuta, você não vai me obedecer? Aí ele falou assim, não, eu não vou. Eu não vou roubar um bem de outra pessoa que uma pessoa construiu. Aí o monge vira para ele e fala assim, ué, mas não tem problema, ninguém tá vendo. Aí ele fala assim, eu tô vendo. Então o problema o que eu me esforço no dia a dia para falar para as pessoas, por exemplo, em relação ao exercício, que não é aquilo que parece, é aquilo que você faz. Né? Não é aquilo que você gostaria que fosse, é aquilo que é. Não é aquilo que você tem expectativa de criar, é aquilo que você pode fazer. A gente tem o nível de expectativa de todo mundo, Vitor, eu acho que aumentou demais, e num nível que, assim, ele foge da realidade. Eu vejo pessoas que sentam na minha frente no consultório, por exemplo, e elas solicitam coisas que mostram que, sabe, não existe mais um bom senso porque você acompanhou determinadas histórias importantes. E muito disso também é provocado por pessoas que vendem palavras, que vendem frases, que vendem sonhos, né? Vendem sonhos. Ó, você falou uma palavra, expectativa. Eu falo que é um espetáculo ativo. Expectativa, é um espetáculo ativo. Eu estou espetaculando algo na minha mente, eu consigo ver aquilo feito. Então eu falo que a expectativa das pessoas que vão no seu consultório. Número 1, quando o cara senta naquela cadeira do médico, eu me lembro quando eu era mais novo, eu tive minha primeira lesão na cervical. Eu fui lá com o doutor, como é que é o nome dele? O craque na cirurgia do pescoço. Me fugiu o nome agora. Calma, você já lembra. Isso. Ele é o médico mais renomado. Eu sentei lá com a expectativa de que ele ia me curar. O cara já senta ali que, você vai solucionar o meu problema, Muzi. O treinador, o personal trainer, o que é o atleta? Você veste a camisa lá do Flamengo, a sua expectativa é que você ganhe, que o Flamengo ganhe do Vasco. Eles têm obrigação. E acaba que a expectativa é um espetáculo ativo. Por quê? O cara que tem expectativa, ele está só vendo, ele está esperando. Só que no comprometimento, existe uma expectativa que eu falo que no meu esporte a gente fala que é o exige, né? Eu consigo trabalhar, eu falo com meus filhos, trabalha sempre a mente. O Davi joga amanhã. Ele estava aqui ontem, todo dia, são 3 horas de filme, todo dia. Ele está na expectativa, ele está estudando as jogadas, o que eu vou fazer. Trouxe o receiver dele ontem aqui, ficou aqui vendo. Então eu falo que
é um espetáculo ativo, que eu acho legal você ter expectativa na sua mente. Desde que eu queria voltar para uma área importante, que eu acho que a mídia social hoje ela tem um grande problema. Eu falo que é o algoritmo. O que é o algoritmo? Verdade. É a maneira que você dá a medalha. É a maneira que você dá o reward, né? Então, vamos dar exemplo. Eu falei para minha filha, imagina, eu estava conversando com ela ontem vindo na escola, imagina se o Instagram amanhã viesse e falasse assim, cara, se você postar foto semi-nua, ele não vai entregar. Se você falar um palavrão, ele não vai entregar. Se ele começar a trabalhar para reconstruir uma sociedade saudável, é a coisa mais fácil do mundo. Para a gente resolver o mundo hoje em dia, o mundo é totalmente digital. A gente tinha que regulamentar esse mundo social e a gente pode fazer isso na nossa... É o que você faz na sua audiência, Paulo. Eu te admiro porque, assim, você não fala só das suas vitórias. Você divide muito mais os seus percalços, os meus reveses, lógico. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa só querendo mostrar, né, que ela está bem. E, na realidade, é o seguinte, a grande vitória vem quando você senta lá voltando. Você sentou lá em frente ao médico, o seu paciente sentou. Tem muita gente aqui vindo a gente, indo para o trabalho. Porra, a vida tá um caos. Cara, se a vida tá um caos, se você não tem problema, significa que o diabo tá agindo na sua vida. Isso é verdade. Eu falo para todo mundo. Problema é uma oportunidade. Então a gente tem que mudar as palavras. Problema é uma oportunidade. Exato. Sucesso, para mim, é comprometimento. Perfeito. Se a gente começar a usar as palavras e os métodos que eu acho mais importantes, as pessoas vão poder sair do seu abismo, né? O que é um abismo? O abismo é um lugar que você está lá sozinho e você não vê nada. Como é que essa corda... Eu falo que existe uma corda virtual. Essa corda virtual, Deus está lá, é invisível. Você pode subir ela a hora que você quiser. Só que você não vê, vem pela fé. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa fé que o cara senta e ele olha para você como a solução do problema dele. Né? Tem muita gente aqui tentando, como é que eu posso resolver o meu problema? Como é que você pudesse estabelecer esse pensamento para a gente chegar nesse sucesso que você falou, que é interno? É através, acho que, da fé, né? De uma fé que você... Quando você estava lá, você não imaginava que você estaria aqui hoje. Mas você conseguia se ver lá na frente. Você lembra quando você estava no começo, passando por dificuldades? Como é que era? Cara, eu quero até complementar uma coisa que você falou, né? Quando você fala assim, que o percalço, o desafio, na verdade, ele é a oportunidade, né? E o sucesso é o comprometimento. É o comprometimento e o compromisso, né? E... assim, o trabalho meu como médico, né, e eu comecei a dar aula em pós-graduação muito cedo, e nessas aulas em pós-graduação, uma das coisas que eu me preocupava é por que o sujeito faz pós-graduação? E o sujeito faz uma pós-graduação, Vitor, porque ele quer duas coisas. Primeiro, ele quer a aquisição de um conhecimento e ele quer transformar esse conhecimento num retorno para ele, que é um retorno de carreira, e carreira é o quê? Carreira é prospecção no seu trabalho e também é sucesso financeiro. E aí eu falei assim, cara, mas será que esse médico que eu tô falando, ele sabe aquilo que ele oferece? Ele sabe por que ele cobra uma consulta, por exemplo? E aí eu fui estudar isso. Cara, eu fui parar em 1963, né? Um sujeito chamado Kenneth Arrow, que era um economista, que foi o primeiro sujeito que escreveu sobre dinâmica econômica médica. E ele falou, né, que os médicos eles tinham uma visão muito errada daquilo que era o que eles podiam cobrar de consulta. Então ele perguntava para médicos, né, e o sujeito falava assim, eu vendo saúde. Aí o Kenneth Arrow falava, não, você não vende saúde. Saúde não é um commodity. Você não pode ir no mercado comprar 10 unidades de saúde e usar 5 quando você fica doente. O outro médico virava e falava assim, eu vendo a minha formação. Kenneth Arrow falava assim, não, a formação médica é a mais cara que tem. Você tem que fazer 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, 2 anos de subespecialidade. Como é que você vai cobrar isso do paciente? Outros médicos falavam assim, eu vendo uma consulta pelo preço médio de mercado. Aí o Kenneth Arrow falou assim, não, você não faz isso. Porque a consulta médica é a coisa mais confusa que existe. Primeiro,
Se há uma chamada de emergência, custa tanto. Se há uma chamada clínica normal, custa outra coisa. E se você está chegando na sua casa e, de repente, um staff da sua equipe que cuida da sua casa, de repente um porteiro, um segurança, né, ele te para e ele fala que você está mal, você cuida dele e não cobra consulta. Então, como é que você pode ponderar uma coisa que custa zero ou custa o valor da situação? E aí um quarto virou para ele, aliás, um quinto, vira para ele e fala assim, não, na verdade, né, o que eu cobro é a minha disponibilidade, é a expectativa da pessoa passar comigo. E ele falou, não, você não cobra isso, porque o cara não, você não é carro para ter test drive. Ninguém pode passar com o médico e ver se ele vai dar certo, porque ele não vai tentar dar certo com a vida dele. Né? Você não pode experimentar um médico e sair fora. Tem até uma história engraçada, que, cara, eu acho que você já deve ter passado por isso de alguma forma. A minha esposa, a gente estava num consultório no Brooklyn, meu segundo consultório, e ela estava dando treinamento para as meninas na recepção. Vitor, liga uma mulher conhecida até, e a Roberta atende, está dando treinamento para as meninas da recepção e está atendendo para elas verem o que você tem que falar, como você tem que falar, fraseologia, enfim. Aí a mulher vira para a Roberta e fala assim, eu queria experimentar o Dr. Paulo Musi. Cara, ela falou para minha mulher isso. E a minha mulher falou, olha, ele não está disponível para experimentar, mas se você quiser a minha opinião, ele é muito bom, né? Então, fica tranquila. Que resposta brilhante. Cara, então voltando. Me falar em experimentar, olha, você me lembrou de um momento interessante, né? O Davi, ele quer casar virgem, né? Isso é muito legal. Que legal. O Davi é muito comprometido com o relacionamento. Uhum. Então ele quer se guardar para a mulher dele. Aí um dia, no campeonato de vôlei, uma mulher começou a conversar com a minha mãe, com a Joana, né? Minha esposa começou a falar, poxa, como é que pode? Ele não vai experimentar? Como é que ele vai saber se é bom? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, né? E ela tem uma filha, né? Eu falei assim, então quer dizer, você quer que a sua filha experimente diversos tipos de cardápios, de tamanhos, de tudo? Eu não estou entendendo. Você está achando que é um buffet? Relacionamento é um buffet? Exato. Eu vou comer comida japonesa? Não, eu estou gostando. Eu falei, esse é o grande problema da humanidade, quando a gente fala de família. Eu não sei vocês, mas a gente vê, quanto mais o casamento hoje em dia praticamente não vale nada numa sociedade. Antigamente, a mulher quando tinha filho, né, era sinal de prosperidade, né, que ela era próspera, porque ela ia se multiplicar. E você me lembrou disso, né, de experimentar. As pessoas querem experimentar, elas não querem ir até o final, entendeu? Elas querem experimentar um momento. Não gostei desse, agora vou pro outro. Porque quando ela é desafiada, queria que você falasse um pouco sobre quando você desafia o seu paciente, né? Cara, você falou de uma coisa muito importante. É uma coisa que um cara chamado Barry Schwartz que estuda, chama paradoxo da escolha. Depois, vale a pena quem tá no YouTube, tem uma galera do YouTube assistindo a gente aqui também, tá? Mas vale a pena depois você passar no YouTube e procurar Barry Schwartz, paradoxo da escolha. E o paradoxo da escolha é o que faz, por exemplo, a gente sentar na frente da Netflix e você não conseguir decidir o que você vai assistir. Você fica olhando, você, cara, vou ver isso, vou ver aquilo, e quanto mais opção você tem, menos você consegue escolher. E isso tem acontecido hoje, de uma certa forma, até com pessoas, né, Vitor? Porque né, elas começam a olhar e falar, nossa, mas eu não vou me prender aqui porque eu tenho essa opção, E essas opções, elas são opções irreais, não são opções reais. Porque elas não estão ligadas ao que as pessoas são, elas estão ligadas à expectativa que a pessoa tem da outra. É aquela história de, eu vou procurar a pessoa ideal. Não existe pessoa ideal. Existe uma atitude para transformar a pessoa que você ama e gosta em ideal. É o relacionamento que é ideal. Então elas começaram a olhar relacionamento não daquilo que elas podem fazer para construir, e sim daquilo que elas pedem para ser entregue a elas. É uma visão egoística da coisa. Eu não terminei de falar do paciente, então,
né? E senão o pessoal fica num hanging, né? A gente acaba deixando eles no suspense. Mas do paciente o que acontece é o seguinte, o que eu mostro para o meu paciente? Eu mostro que a solução do problema dele é ele. E que eu sou o cara que vai estar do lado dele. Tanto que o meu paciente, ele tem meu telefone, ele pode me chamar a hora que ele sente dificuldade, ele pode... ele tem o suporte da gente da clínica, de toda a parte de desempenho para ele, né? Eu acabo virando o médico de família dele. Por quê? Eu falo, né, eu converso com ele nos termos das coisas que atrapalham ele no dia a dia. E é isso que interfere o desempenho. Vitor, a maioria das pessoas, eu acho que todas as pessoas, não é nem a maioria, todas as pessoas, elas não têm um problema porque elas não conseguem, por exemplo, agachar com 300 quilos. Elas têm um problema porque elas não conseguem tomar o café da manhã de uma forma que ela se sinta com força para agachar com 300 quilos. Pode ser que ela não agache com 300 quilos, Vitor, mas se ela agachar o melhor que ela puder naquele dia, cara, vai funcionar. A coisa vai funcionar. Pode ser que ela não consiga comer, né, frango grelhado com arroz integral, com legumes assim assado, feito. Cara, pode ser que ela tenha que comer sei lá, uma carne um pouco mais gordurosa com arroz branco. A gente tem que fazer isso funcionar. Isso só funciona se a pessoa enxergar que a atitude tem que vir dela. Então, o que eu mostro para as pessoas? Eu mostro que ela tem toda a condição de fazer essa escolha. Vou te contar uma outra história de uma paciente minha. Uma paciente minha chegou e assim, cara, uma mulher de 50 anos, tá? Não é menininha, né? E ela chegou para mim, uma mulher super bem sucedida, né? Trabalha com arte, trabalha nas maiores galerias do mundo, ela é requisitada em todo canto para trabalhar com aquilo que ela, como curadoria, né? E ela é especial nisso daí. Cara, ela teve a coragem de virar para mim e falar para mim assim, eu sou indisciplinada. Eu falei, não. Você está me falando que uma mulher que tem 50 anos, construiu uma fortuna, é conhecida mundialmente por aquilo que ela faz. Você está falando que essa mulher é indisciplinada? Você está me falando que você acorda 3h30 da manhã para ver o museu em dia que vai abrir e que você não tem disciplina? Você está vendo que a visão de você, ela está deturpada, e enquanto você achar-se disciplinada, você tem um argumento para não seguir o tipo de alimentação que você precisa. Você não é indisciplinada, você não se dá a importância suficiente, é outro problema. Então, quando a gente coloca as coisas claras, Vitor, a gente diminui essa expectativa do paciente, e tem muita gente que tem medo de fazer isso, porque ele fala, se eu diminuir a expectativa do paciente, eu vou diminuir o meu valor. Não, você vai falar a verdade. É aí que você tem valor, porque você vai atribuir no dia a dia do consultório o que é a parte de cada um. E assim a gente consegue construir o que são as carreiras. E por que as pessoas elas têm dificuldade, às vezes, de seguir uma determinada dieta, ou então de fazer um determinado exercício? Porque elas ainda não encontraram dentro delas aí o compromisso que a gente está falando. Porque ela foi ensinada a achar uma desculpa para o fracasso e não uma reação a ele. E o fracasso, ele é fundamental. Ele é fundamental. Eu assisti uma palestra de um sujeito, um hematologista. E ele mostrou o tipo de... Ele falando assim, eu vou dedicar minha vida para curar esse câncer X aqui. E aí ele contando, e aí eu estudei, eu fiz, e aí eu desenvolvi uma cura. Aí todo mundo bateu palma. Ovacionaram e tal. Aí ele falou assim, e eu falhei. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí ele virou e falou assim, e eu falhei 37 vezes antes de, na 38ª, conseguir ter sucesso. Então, o que é obrigatório na nossa vida? Não é o sucesso, é o fracasso. E o que você tem que aprender? Você tem que aprender a reagir ao fracasso e não aceitar ele como se fosse um argumento para você ficar naquele morno da vida e observar a vida dos outros enquanto você deixa a sua passar. Eu acho que isso é a coisa importante, assim, e que a gente faz no dia a dia no consultório, porque as pequenas vitórias que você observa nos outros são grandes vitórias para eles.
E se você não souber valorizar e chamar essa atenção, cara, é muito difícil fazer um trabalho. O Paulo, você falou assim, o compromisso é quando você compra uma missão, né? O compromisso é uma compra de uma missão. É o que eu falo aqui em casa. E eu me lembro que eu tinha um compromisso, eu estava falando com a Joana, assim, qual é o meu compromisso? Para onde, o que eu quero fazer da minha vida, né? Meu consultório hoje, eu falo que meu consultório, a vida, eu estava o tempo inteiro em consultório. O meu consultório, na realidade, eu era o próprio paciente. Sim. Então eu tive que aprender, né? O que foi, eu falo para todo mundo, assim, eu tive que aprender. Eu tive que entrar num mundo que não existia. Eu tive que criar um novo esporte. Eu passei por aquela fase de tudo que você pode imaginar. Fica grande, não, agora fica pequeno, agora perde peso, agora ganha peso. Eu passei por de tudo que você pode imaginar, né? Em termos de treinamento de mentalidade, treinamento físico, né? O MMA, na realidade, não existia, né? Naquela época era Vale Tudo, né? Eu achava ridículo esse nome. Eu falei, pô, mas não vale tudo, pô. Eu não posso dar... Enfiar o dedo no olho. Não valia, no início, só não valia morder, né? Mas enfim, o cara falou assim pra mim na minha primeira luta. Fala isso pro Tyson. Olha, o cara falou isso pra mim, ó, só não vale morder, o cara quer valer tudo, dedo no olho, vale tudo. E eu não me lembro que eu falei pro Cássio, eu não tô preocupado com o dedo no olho, eu só não quero levar soco na minha partida, então eu quero ser pai. O meu sonho era ser pai, eu tava pensando, né? Falei, o cara não pode bater aqui, pô. Exatamente. Eu me lembro que é a única parte que não pode. Não existe macho, né? Eu falo para os outros. Ali qualquer um cai. Mas enfim, e eu me lembro, ele falou assim: cala a boca, deixa o cara vir com arma, com faca. Ele tinha uma confiança no meu compromisso, né? Eu comprei uma missão. Eu falei para ele: eu era fé, eu vou ser o melhor lutador do mundo. Então, assim, nessa minha jornada hoje, eu fico muito feliz, eu queria dividir com você. Queria agradecer, primeiro, a gente está numa plataforma digital que para mim é o WeBurn, é uma plataforma que só tem fera. Sim. Parte de nutrição, treinamento. Agora a Joana está fazendo o treinamento dela, né, que é muito bacana. Então a gente consegue hoje, o WeBurn consegue dar para o cliente algo que eles vivem, as pessoas vivem isso, né? Você vive o que você faz, a sua esposa vive o que ela faz. Então isso é muito bacana, porque isso é muito autêntico. E como eu me lembro como se fosse ontem, o Carson alguém sentado no carro dirigindo, antes da minha luta com o Vanderlei, eu falei pra ele, pô, cara, ele falava assim, faz o que eu falo, não o que eu faço. E eu brigava com ele, eu falei, você tá errado, você vai morrer, olha como é que você come, olha o que você faz. Você não coloca mais o kimono, você não entra mais treinando, cala a boca, você tem que falar, só faz o que eu luto através de você. E eu não concordava com isso, eu batia de frente com ele. Infelizmente, ele morreu cedo, né? Ficou doente. Então, assim, eu falo que o meu degree, né? A minha formação, eu ainda não fui formado. As pessoas falam, você foi formado em quê? Eu falo, além de ser formado em porradologia, que é a mistura de psicologia, aprender a bater e apanhar. Então, assim, eu brigo com o pessoal, assim, ó, eu tenho um currículo aqui em casa que ninguém tem, porradologia, sou mestre de apanhar e bater. E, na realidade, eu acho que todos nós temos que ser formados nessa porradologia. Você foi formado, o que é porradologia? É uma psicologia da porrada, você aprende apanhando, você aprende, né? Você não tem jeito, porque... Eu sou pai de 3 atletas e eu não quero que eles passem por isso em certos determinados momentos. Mas, cara, eu já vi diversas coisas assim. Eu vejo meus filhos sofrerem e eu crio sofrimento para eles. O que é sofrimento? Sofrimento é um prazer. Primeiro, eu gostaria de falar isso. O sofrimento no treinamento é prazer. Chama-se prazer, dopamina. Dopamina é prazer. Então, assim, em vez de beber um uísque, eu vou dar uma corrida, fazer um exercício. Porque eu vou produzir a mesma coisa. Então, assim, eu falo para todo mundo hoje em dia, quando elas querem vivenciar algo, eu fico muito feliz de ver. Quando eu escolhi trabalhar com você, né, Musa, inclusive, falar um pouco da agência daqui a pouco, da agência Musa. Cara, me deu um prazer, cara. Eu vou trabalhar com uma pessoa que tem os princípios e os meus valores. Não só como pessoa, me admirou, viu minha carreira, viu como é que eu comecei, estava ali comigo, né? Você estava comigo, mas estava longe. A gente pensava igual, fazia igual. Você foi para um esporte que você se sacrificava tanto, não tinha
Me lembro que o fisiculturismo naquela época não tinha nem medalha, né? O cara não ganhou nem medalha. Nada. Eu participei do Mr. Santos, peguei segundo lugar, eu ganhei um pote de carb-up. Eu falava pro pessoal assim, eu me lembro, eu malhava lá na Radar, na época de 1997. Pô, o pessoal ganhava o torneio e tirava foto com o negócio. Eu falei, isso é sacanagem. Eu pelo menos estou lutando e ganhando 50. A gente tinha que lutar 3 vezes na noite e ganhar $50 mil. Uhum. Eu falei, poxa, eu não ganho nada, não. E a gente fundou, praticamente teve que fundar uma nova coisa. Eu vejo hoje pessoas abrindo empresas, ficando ricas cedo. É tudo muito fácil. As pessoas estão avoiding, elas estão evitando, dizendo não para o sacrifício. Elas estão sacrificando a coisa mais importante, né? Eu queria falar sobre o sacrifício, né? E eu queria falar com você uma coisa interessante, né? O sacrifício é praticamente... Eu falo que nós somos sementes, né? Nós somos sementes, nós estamos o tempo inteiro plantando. Pô, o solo é fértil. A semente é boa, né? Você está com boa intenção, você quer ter sucesso, mas o mais importante do plantio é o esforço, né? Como é que você lida com a terra, como é que você cuida da terra. Porque a terra é boa, mas ela vai trazendo, aparece erva daninha, parece uma pedra que jogaram no seu caminho, que é os problemas da vida. Então essa analogia que eu quero fazer é muito importante, porque as pessoas elas querem ter uma boa colheita, mas elas não querem ter o problema com o cultivo, elas não querem cuidar da terra. Porque o cuidar da terra vem aqui, ó. Eu achei isso fantástico. Em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia, né, em Gênesis 1, 28 a 30, fala assim, ó. Ele fala subjugue, né? É a palavra subjugue, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Ele fala sobre dominar os peixes, as aves. Ele entra numa área que eu acho muito bacana, que é a parte da nutrição. Que Deus deu as sementes para a gente comer, os vegetais. As pessoas falam assim, cara, como eu quero ter uma alimentação saudável. Eu estou vendo aqui, por exemplo, um pedido de perguntar, pode McDonald's? Você já sabe a resposta, não precisa responder, pode McDonald's. Tem gente falando assim, poxa, eu tomo whey de manhã, eu tomo whey à noite. As pessoas ficam preocupadas com coisas que não têm importância. Eu queria dividir com você a minha mentalidade, você me corrige. Quando eu falo de nutrição, o alimento, ele é colorido, né? Perfeito. Eu me lembro que o cara me ensinou, Vitor, tudo que é vermelho é para inflamação. Ele começou a me ensinar coisas simples assim. Por que a fruta é vermelha? Vai ajudar a parte inflamatória. A inflamação nas juntas, inflamação. O que causa inflamação nas juntas, né? Açúcar, álcool. E eu fico vendo, eu acho engraçado, porque tá todo mundo querendo uma coisa. E todo mundo, o mercado do médico, fica muito difícil. Eu falo que existem aqueles médicos que querem cuidar do paciente e tem os médicos que querem cuidar da doença, né? Depende do médico que você vai. Então, assim, tem alguns médicos que querem só solucionar a doença. Uns querem cuidar do paciente, que você vira terapeuta, foi o que você falou, você me liga a hora que você quiser. Tem vários outros. Então, assim, quando ele está dizendo aqui subjuguem, eu fui ver essa palavra. Essa palavra é o quê? Vençam, dominem, submetam, sujeitem, forcem, possuem, conquistem, tomem e acorrentem. Gente, para você ter uma boa dieta, você tem que submeter, você tem que vencer, você tem que se dominar, autodomínio. Tem muitas coisas. Então, assim, eu fico vendo as perguntas de vocês aí. Vocês ficam perguntando se ainda pode continuar pecando. Não pode. Eu falo pro meu filho, é simples aqui, vou dar a minha mentalidade. O pecado é o que separa o homem de Deus. Então, o que é um pecado? É a coisa que não é boa para você. Eu fico muito feliz. A Joana entrou num projeto top, né? Junto com a nutricionista lá do eBurn. E elas estão fazendo, a Carol, né? Elas estão fazendo a dieta. Cara, é a coisa mais linda. E outra coisa, quando você come bem, aqui no intestino, né? Que é o gut, né? Você se sente bem. Eu queria que você falasse um pouco. Tem muita gente aqui perguntando de alimentação. A gente falou muito da alimentação, do compromisso, da mentalidade. Queria entrar um pouco agora, a gente já está indo para o final, sobre a importância do gut, né? Onde tem os neurônios. Até que ele tem aquele ditado, né? Estou sentindo aqui na minha barriga. Gut feeling. Eu falo que a primeira coisa que vocês perguntam quando chegam
que você comeu ontem à noite? O médico pergunta, o que você tem comido? Como é que é a sua dieta? Eu não sabia porque eles perguntavam essas coisas. E hoje em dia eu sei. E é muito bacana que na WeBurn, né, a gente tem uma galera fera que fala sobre isso. Tem lá o Belfort Training, que é o Belfort Club, um clube que eu estou dividindo o meu lifestyle. Você me encorajou, falou assim, Vitor, a gente precisa entregar pro pessoal, pô. Sim. A gente precisa criar vários fenômenos. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e o projeto que eu falo da alimentação. Quais são os alimentos importantes de serem ingeridos primeiro? Bom, primeiro, quando a gente fala de qualquer tipo de projeto, né, Vitor? Quando a gente fala de qualquer tipo de forma de ação, a gente está falando de caminho, né? Então, as pessoas, elas... ninguém quer acordar de manhã e dar o pior de si. Ninguém acorda de manhã para se ferrar. As pessoas, elas querem o melhor para elas. A verdade é que as pessoas, elas não têm o caminho que as satisfaz. Então, o que é o nosso papel no dia a dia? É oferecer caminhos, né? Se a gente for ver, por exemplo, as pessoas que seguem vegetarianismo, é porque esse caminho se adequa para elas. Você vai brigar com a pessoa porque você tem uma opinião? Não, você vai respeitar a opinião dela e você vai se adequar àquilo que é a opinião dela, porque é a vida dela que está sendo levada adiante. Quando a gente conversou sobre o que era o teu lifestyle, o que eu achei importante, o que eu achei interessante é que é meio que o caminho do samurai. E literalmente porque, cara, você é um lutador, é o que você falou, eu sou formado em porradologia, né? E eu acho que a ideia da porradologia que faltou você falar foi que não é que você é simplesmente formado em levar porrada e dar porrada. Você é formado em levantar depois de ter tomado uma porrada, o que é muito mais difícil. Porque quando a gente olha aquilo que é... Quando a gente observa aquilo que é o dia a dia de quem tem essas demandas, é muito mais importante você saber levantar quando você tem um revés do que necessariamente, né, seguir a coisa adiante. Quem nunca teve revés, a hora que tem o primeiro revés, a coisa complica. Vamos voltar um pouquinho quando você fala das suas crianças. Quer dizer, Davi é um homem já, né, mas quando você fala do Davi, né, quando você fala, eu crio as dificuldades para ele. Cara, a gente cria essas dificuldades ou então deixa que nossos filhos passem por dificuldades, porque na verdade o crescimento é uma via de enfrentamento do desconforto. Isso, por exemplo, a gente relacionando com dieta, é a razão porque milhares e milhares de pessoas fracassam quando começam a querer fazer dieta. Porque o que elas querem fazer? Elas não querem controlar aquilo que elas comem. Elas querem abraçar aquele resultado final, só que de uma forma artificial, que é criando uma restrição alimentar absurda e de forma imediata. E aí ela pensa o seguinte, se eu criar um desconforto muito grande, eu vou conseguir um resultado muito rápido. Isso não é verdade. Ou seja, se eu comer muito pouquinho agora, se eu comer, sei lá, 500 calorias, eu vou emagrecer rápido pra caramba. O desconforto da dieta é que nem o lutador fica tomando pancada. Se você cria uma situação onde você está tomando pancada muito forte, você não vai aprender, você vai cair, você vai entrar em nocaute. E é o que acontece com esse pessoal. Eles fazem restrições muito fortes, aí de repente eles desistem e aí querem comer tudo que eles veem pela frente. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro desconforto, né, e você entender porradologia é o quê? É você, primeiro, não ter medo de tomar a porrada, mas saber desviar daquelas que vão te derrubar. E se porventura você cair, você conseguir se levantar. Na dieta, não é você querer fazer uma restrição gigantesca. Ah, não vou comer absolutamente nada. Não, é você conseguir fazer de uma forma progressiva um ajuste no que são as coisas que vão te saciar e que não necessariamente são as coisas que você gostaria de comer, mas porque o que você está fazendo é uma coisa muito importante, que é o atraso da recompensa. O que um lutador faz? Atraso da recompensa, uau!
O atraso da recompensa ou a capacidade de atrasar a recompensa é o que faz a gente vencer na vida. Por quê? Você não tem a recompensa e depois vai trabalhar. Você tem o trabalho que da forma que você levar vai te trazer a recompensa ou não, dependendo só daquilo que é o quanto você se empenhar. E aí entra o que a gente estava falando no começo, que é o compromisso. Quando você senta para, por exemplo, fazer uma dieta, né? O que acontece muitas vezes no consultório? O paciente senta na primeira consulta e fala assim, não, pode fazer a dieta que for que eu consigo fazer. E eu falo, mentira, se você conseguisse, você não estava sentado aqui. Aí a gente desenha um tipo de dieta que tem, né, as coisas que ele costuma comer. Aí ele vira para minha nutricionista, para Vanessa, e fala assim, mas aqui tem estrogonofe. Estrogonofe engorda. Aí ela fala para ele, não, comer demais engorda. Hoje você está acostumado com estrogonofe. Hoje você está pronto para estrogonofe. Quando você estiver pronto para uma coisa mais light, a gente vai fazer essa troca. Mas não é seu caso. Qual que é a diferença? É você fazer um sparring com um sujeito, né, que tem uma mão, você vai aguentar tomar porrada, ou então fazer sparring com o Mike Tyson. Né? Você não vai conseguir fazer um sparring com o Mike Tyson e se dar bem com isso. Né? Progressivamente, a gente vai mudando o que são essas dificuldades, porque, na verdade, né, entra aquilo que você falou, é um estilo de vida. E o estilo de vida, ele não é o que você faz, é a natureza das suas escolhas. Eu quero algo que vai me satisfazer agora e vai me complicar depois, ou eu quero alguma coisa que não vai me satisfazer agora, mas vai me trazer muita satisfação e felicidade depois. É você trocar aquilo que é a alegria pela satisfação momentânea. Estilo de vida, na verdade, é essa capacidade, pelo menos assim que a gente enxerga, né, em casa, no trabalho. Né? É por isso que a gente aceitou viver a vida que nós vivemos para conseguir as coisas que nós conquistamos. Né? E, assim, Vitor, uma coisa que eu acho muito ruim para o espírito humano é a comparação. Eu não comparo duas pessoas. Eu não acho que isso seja uma coisa saudável. Exatamente. Porque, cara, isso é impossível. Né? Então, quando fala da sua história, da minha história, nós fizemos aquilo que nós tínhamos que fazer. Pode ser que tenha gente que não tenha que ter tido que passar pelo que nós passamos. Mas isso também não deixa a gente melhor do que eles, nem deixa eles piores do que nós. São histórias diferentes. O que interessa é que a felicidade, a satisfação, a realização é pessoal. E aí volta naquilo que a gente estava falando no começo. Tem muita gente que tem a expectativa de, por exemplo, comprar um carro. A pessoa, ela perde tanto a noção porque ela tem que decidir, né? Se ela vai comprar um carro que a agrada ou se ela vai comprar um carro para mostrar para os outros que ela comprou. E eu vejo isso, por exemplo, tem um pessoal que tem um canal no YouTube, chama 150 Racing, né? E que eles fizeram uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta que era assim: você gosta de carro ou você gosta de aparecer? Porque se você gosta de carro, você gosta de carro. Então, eu tenho o meu carro mais legal, mas, por exemplo, eu tenho o meu carro muito legal, que é um Fusquinha 73. Nossa, esse é o carro. Porque aquilo me traz satisfação. É um Fusquinha azul 73, banco branco. Cara, coisa mais linda. Não cabe eu e você dentro, mas é legal pra caramba. Né? Se um for na frente, o outro tem que ir no banco de trás ou se bobear no teto. Mas... A gente tem que arrumar uma Kombi, que é a prima do Fusquinha. A Kombi seria top. Aqui é uma Kombi da WeBurn, cheia de material de treino. A gente para nas pracinhas, chama a galera, reúne e vai. Essa ideia é boa, viu? Essa ideia é boa. Não, a Kombi da WeBurn, a gente bota os professores, faz igual Jesus fazia. Vamos parar nessa pracinha aqui, vamos transformar as pessoas. Vamos fazer uma WeCombi. Muito legal. Gostei, WeCombi. Ô, Paulo, cara, você tocou num assunto muito interessante, né? Atraso da recompensa é o que faz o sucesso. O atraso da recompensa.
né, recompensa, né, quando você fala, tudo a palavra, quando você recompensa, né, eu tenho que recuperar algo que compensa. Tem que recuperar algo que compensa, né? Recuperar, que eu falo que a coisa mais difícil para quem está fazendo uma dieta ou para quem quer mudar o estilo de vida, né? Como é que eu começo? Pô, eu paro de beber, eu começo a beber pouco, né? Eu paro de fumar, eu falo assim, só existe um caminho. Você quer parar de fumar? Você para de fumar hoje. Eu vou fumar 5, fumar 10 cigarros, agora eu vou fumar 9. Eu falo assim, gente, não existe isso. Eu falo que não existe isso. Então, assim, para mim, é não ter medo. O medo é importante, é não deixar o medo te parar. Eu falo que o medo é muito importante, né? Não deixa o medo te parar. O medo só não pode trazer dúvidas, só não pode trazer... que isso é a pior coisa do mundo. Você não consegue se mexer, você não consegue prosseguir. E, cara, eu vi, você está falando de expectativa, né? É um espetáculo ativo. Então, qual a minha expectativa quando eu vou lutar? Eu não tenho expectativa nenhuma, eu já sei o que eu vou fazer. Expectativa é quando eu estou esperando algo acontecer, quando eu vou ver um show, por exemplo. Eu já estou com expectativa, né? Caramba, como é que vai ser? Sim. Eu comprei esse show, eu paguei por esse show, eu estou ali, eu fui convidado, né? Eu tive o prazer de ser convidado. Eu falo que quando você paga ou quando você é convidado, existe um preço por detrás, né? O relacionamento, a pessoa te honra, te dá um convite, ou você vai lá e compra. Então você tem uma expectativa. As pessoas que estão começando uma dieta, eu estou vendo muitas perguntas aqui de comida. Eu queria tocar numa coisa que eu falo, a Bíblia fala sobre tudo, sobre sexo, sobre tudo. E eu adoro esse livro para mim é sensacional. Aí ele fala assim, ó, disse Deus, lá em 1 Gênesis 29, começa no 28. Ele fala assim, disse Deus, acho que é no 29 ou 30, ele fala assim, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente, elas servirão de alimento para vocês. Preste atenção, eu vou falar de 2 alimentos aqui, eu queria que você falasse sobre isso. O que é uma semente? O que eu penso é uma semente. A minha mentalidade é uma semente. Porque eu falo no pessoal do Belfort Club, eu falo, o que é uma mentalidade? São sementes plantadas durante o dia, né? O que é um alimento quando eu como? É uma semente. Tudo que eu como, eu falo que, como é que eu posso ter uma boa dieta? Vem da terra? Se não vem da terra, sai fora. É simples, é barato. Fazer dieta é caro, não, é muito barato. O que você tem que ter é o quê? É o processo. Você tem que ter então é o seguinte, tudo que é semente, vai no intestino, né? Que é o gut, né? Eu falo que o intestino, ele é tão forte, as pessoas não falam sobre isso. Se a gente tratasse o intestino, a gente conseguiria tratar muitas doenças que são... Hoje em dia tem medicamento para isso, medicamento para aquilo. Eu falo, cara, eu adoro a medicina holística, né? Essa medicina que cura, é o que você vem com o quê? Com esforço, com escolhas. A gente está falando sobre tudo isso. Eu queria que falasse um pouco sobre... Não é só atrasar a recompensa, o quê? Na dieta você tem que colocar, né? O cheat day, né? Tem que o dia da traição, né? Eu falo que eu brigo aqui em casa com os meus filhos. Eu falo assim, para mim não existe dia da traição. Eu não vou trair minha esposa. Eu não vou trair minha família. O cheat day, hoje em dia, tem que acontecer porque as pessoas precisam de uma recompensa. Tudo bem, a minha mentalidade não é um cheat day. Eu não acho que o que eu vou enganar, né? O dia do engano, né? Eu não gosto do engano, não gosto dessa palavra. Eu vou trair, não. Eu não vou trair. Eu posso me dar o direito de comer uma besteira que eu gosto, beleza, porque eu fiz aquilo, mas eu não vou trair. Então é o seguinte, eu falo que em casa a gente não come açúcar. A gente não come açúcar, ponto final. Eu não bebo álcool, ponto final, não bebo álcool. Não me faz ser um ET. E tem pessoas que falam, nossa, como é que você consegue, seus filhos... O que você fez? Eu falei, não fiz nada, eu fiz o seguinte, me dá o seu sonho, o que você quer? Quero ser medalhista olímpico, quero ser o quarterback. Você quer isso? Então tá bom, o caminho é esse aqui. Quer o caminho? Eu vou te patrocinar, vou te ajudar, vou dar treino, vou fazer isso, eu vou dar o meu treino pra você. Eu me dedico tanto aos meus filhos que eu não consigo treinar outras pessoas. E graças ao WeBurn agora a gente tá available, eu e o Joana. Então a gente tá com fogo total de ensinando, porque eu consigo ensinar todo mundo o que eu faço aqui em casa. Cara, esse é o sucesso, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cheat day. Por que as pessoas gostam dessa traição, né? Do processo. Você tem alguns clientes seus que são Navy SEAL, assim, que pensam igual a mim, assim, os caras da porradologia? Você tem esses caras lá no seu consultório?
Todo mundo, Vitor, é meio que da porradologia, porque a vida ela é inexorável, né? Ela vai bater em todos nós. A questão é as pessoas que vão se acanhar de acordo com o que são esses reveses, ou as pessoas que vão olhar isso como um desafio e vão crescer. É o que você falou em relação ao desconforto. O desconforto, na verdade, ele é uma oportunidade. E a gente só consegue seguir adiante naquilo que é a nossa busca pelo sucesso se a gente estiver disposto a aceitar o desconforto e aceitar que os caminhos que levam ao sucesso, eles são caminhos desconfortáveis, né? Cara, não é confortável você acordar às 5, 6 da manhã e fazer aeróbio. Não é confortável você ir para uma sala de musculação e falar: a maioria do pessoal treina 40 minutos, eu vou ter que treinar 1h30? Vai! Não é confortável você pegar a sua vida e falar assim: olha, eu tenho que ter pelo menos 3 horas de estudo todo dia, aconteça o que acontecer. Tem dia que você tá triste, tem dia que você tá magoado, tem dia que você tá cansado, tem dia que você tá emocionalmente mais desgastado. E dentro dessas situações, o que eu aprendi a observar? Que quando você olha, por exemplo, a forma que as pessoas tratam costumes, né? Então, fazer uma refeição livre ou fazer uma cheat meal, né? Uma refeição traidora, como você traduziu, né? A primeira, ok, mas a segunda ela carrega julgamento. E eu acho ruim quando o ser humano ele carrega julgamento nas coisas. Por que uma pessoa, por exemplo, tem medo de competir? Por que ela tem medo de, sei lá, arrumar uma luta e sair na porrada? Porque ela tem medo do julgamento, Vitor. Ela tem medo não de perder, ela tem medo da sua derrota ser julgada. Vitor, a gente perde e ganha todo dia, cara. E a gente, sendo muito mais sincero, a gente perde muito mais do que a gente ganha. A verdade é essa. Se você for buscar ouvir o julgamento sobre as vezes que você perdeu, cara, você não faz mais nada. Você não faz mais uma prova, você não faz mais um curso, você não faz mais um processo de melhora do seu físico. E isso é uma coisa que a gente teve como lição quando a gente estava montando a Ironberg de Florianópolis, a academia que montou eu, Renato, Júlio, Correia. E o que a gente queria? A gente queria que tivesse um ambiente que as pessoas se sentissem bem. E um ambiente que as pessoas se sintam bem é um ambiente livre de julgamento. Por que às vezes uma pessoa que tem obesidade, ela não vai treinar na academia? Porque ela sabe que ela vai chegar lá e vai ter um imbecil ou outro que vai julgar. Ah, tá vendo? Ó o fulano, fora do peso, tá aí, não sei o que tá fazendo aqui. É fácil emagrecer, é só fechar a boca. Cara, sabe, é esse julgamento que existe nas coisas que atrapalha o ser humano. E naquilo que é a nossa, por exemplo, a nossa forma de alimentação, uma coisa é você estar disposto a curtir uma coisa legal, né? Ou você olhar como se você tivesse, ou você colocar julgamento dentro disso. Vou te dar um exemplo, mais um exemplo, né? Eu sempre quis ir para Paris com a minha esposa, porque tinha algumas coisas que meu pai me falava da cidade, que era maravilhoso, e eu queria viver isso com a Roberta. Eu queria que ela fosse a pessoa que estivesse comigo lá para eu ter essa sensação. E aí uma das coisas que eu queria era, na praça, né, na área onde fica a Torre Eiffel, eu queria comer um crepe com ela. Por quê? Porque você está em Paris, cara. E porque 50% da cultura que você vai absorver de um lugar que você conhece é da forma dessas pessoas se alimentarem, né? Por que tem queijo na Suíça, Vitor? Porque o suíço acha gostoso? Não, porque queijo é uma comida de guerra. O sujeito, ele tinha... Até porque o queijo bom, né? O queijo bom é esses queijos. O queijo bom, fala para os filhos, queijo processado é ruim, mas aqueles queijos velhos mesmo, faz bem pra dieta, não faz? Então, e o que é a história do queijo suíço? A história do queijo suíço era a forma que a Suíça, ele tinha... Primeiro, todo cidadão suíço, ele é um soldado. Então, nas histórias, assim, o exército suíço, ele vendia a força de guerra dele. E a comida que esse soldado levava para ficar conservada era o queijo. Então, imagina
toda comida ela tem uma razão de ser. Quando você vai, por exemplo, para o Porto, né? A Roberta ela está dando aula no Congresso Europeu de Nutrição agora, então ela está lá no Porto, em Portugal. Quando você vai para o Porto, você tem uma série de pratos no Porto que são miúdos. E da onde vem isso? Vem da invasão árabe a Portugal, a invasão, na realidade, a invasão muçulmana a Portugal. A cidade do Porto, ela foi a única cidade que não foi invadida, tanto que o nome que eles dão para a cidade do Porto é a cidade invicta. O que eles fizeram? Eles derrubaram as pontes e falaram assim, aqui vocês não entram, porque não tinha meio físico de invadir a cidade, só que isso causou um problema, escassez de alimento. E aí, na cidade, o que eles faziam? Antes eles pegavam, por exemplo, eles iam matar um porco, iam comer a carcaça do porco e jogar fora os miúdos. Eles tiveram que aprender como fazer para aproveitar esses miúdos, porque faltava comida. Então você vai ver determinadas comidas na cidade do Porto, em Portugal, que elas são feitas a partir de miúdos, porque dessa época, né, daquilo que foi a escassez por causa da invasão muçulmana. Aí você fala assim, então comer miúdo é uma coisa menor, comer miúdo é uma coisa, como é que fala? É uma coisa simplória. Não, é uma coisa cultural que inclusive lembra o cidadão do Porto o valor que tem dele comer aquele miúdo, porque lembra ele que ele foi a cidade invicta justamente por causa disso. Então, o que custou a liberdade do português? Custou ele ter que comer tripa de porco em algum momento. Só que isso garantiu, e não assim, por ser invicto, não, garantiu a ele a liberdade dele. Eu gosto desse exemplo porque esse exemplo mostra pra gente que o que é, primeiro, que comida é um fator cultural e que você vai a um lugar, saber por que as pessoas comem aquilo tem uma razão muito especial. Segundo, a comida te lembra coisas da história que são relacionadas à escassez, e escassez é intempérie, a dificuldade que você passou. Se você for ver durante a nossa trajetória esportiva, você teve que cortar peso, por exemplo. E aí, você baixa peso como? Você baixa peso criando escassez de alimento, cara. Então gente, é cultural, cara. Eu tive que cortar 10 quilos em 4 horas. Nossa Senhora. Cara, as pessoas falam de perda de peso. Assim, eu falo que eu tive que ficar craque em nutrição, craque em epidemia, desidratar. E quando você está falando assim, quando você usa história, agora é difícil a gente esquecer. A gente começa a ouvir que muitas pessoas falam assim, a maneira que você conta história, que você ensina é através de história. A história grava, né? Sim. E você está falando aqui dos miúdos. Então, eu vou falar agora da despensa. Vamos trazer para o mundo ideal. A gente está em guerra. Eu falo para meus filhos, a gente está em guerra constante. Sim. O mundo já está na Terceira Guerra Mundial já faz tempo. A guerra de identidade, guerra de escolhas, guerra de pensamento. A gente está em guerra o tempo inteiro. E a gente perde mais do que ganha. E toda vez que eu perco, eu tenho a chance de aprender e dividir. Ou aprender e guardar para mim. Só que toda vez que eu guardo algo para mim, eu não consigo me desenvolver. Quando eu divido aquilo, eu consigo crescer e aprender algo a mais, né? É muito importante a gente entender esse processo. Eu queria falar da despensa, a guerra da despensa. É muito importante para todos vocês aí que estão perguntando, comida, eu posso isso, eu posso aquilo. E é cultural. Como é que a gente cria uma cultura? Por isso que eu falo que é o lifestyle. Eu, hoje em dia, quando eu assumi o compromisso, eu e a Joana, a gente dividir com o pessoal através da agência Muse, com a WeBurn, de dividir o nosso lifestyle, eu quero criar uma cultura, eu quero criar uma audiência, criar uma cultura. E a minha cultura é o quê? São escolhas. Escolhas são o quê? Sacrifícios, comprometimento. Eu tenho que me subjugar a fazer algo, eu tenho que, na realidade, dominar aquilo, eu tenho que me forçar a fazer aquilo. Como é que eu aprendo a gostar? Minha sobrinha estava aqui, foi embora ontem, a gente está morrendo de saudade dela, mas ela aprendeu a fazer coisas que ela nunca fazia. E a minha filha mais jovem, a Kiara, ela está naquele processo, né, que o Davi passou por ele. Então ela está aprendendo a comer abacate, aprender a comer pão com semente, sim, aprender a largar. Eu falo que o açúcar, né, a pessoa fala que os 2 piores alimentos do mundo são os 2 melhores alimentos do mundo.
eu falo que é engraçado, o açúcar e a gordura são os alimentos mais importantes para mim. Sim. Tem o açúcar bom, o açúcar do mal. A gordura do bem e a gordura do mal. Então, assim, aquilo que é o pior também é o melhor. É saber fazer escolha. E a importância de compreender e entender que a sua despensa, na realidade, é como se fosse a sua semente, né? Você não precisa ficar plantando mais batata, né? Alguém faz. Você precisa agradecer que alguém faz por isso, mas, sabe, é escolher os alimentos. Eu queria que falasse um pouco sobre a despensa, a importância da despensa. Eu vou criar um problema para você, uma coisa para você ficar pensando e depois a gente conversar à noite hoje. Vou te ligar para a gente trocar ideia. Eu sempre pensei que existia uma dicotomia, alimentos bons e alimentos ruins. Daí, o que eu comecei a pensar, Vitor? Eu comecei a pensar que, na verdade, existem propósitos bons e ruins, porque o alimento ele não é nem bom nem ruim, o alimento é alimento. Assim como o exercício é exercício, assim como o dinheiro é o dinheiro não é bom nem ruim. O que é ruim? É o uso que você pode fazer desse dinheiro. É como você aplica ele, né? Exatamente. Isso. E aí, eu lembro que no começo da minha carreira, quando eu estava fazendo a minha especialização, minha terceira pós-graduação, que foi em nutrologia esportiva, nutrologia esportiva foi minha quarta pós. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação em nutrologia esportiva, foi quando eu comecei a ter mais acesso ao pessoal que fazia triatlon. E o pessoal que fazia triatlon tinha uma demanda energética absurda. Pensa que um cara que faz uma prova de triatlon, né, e que consegue terminar... Exato, e que consegue terminar essa prova rápido, ele termina em 9 horas e meia, 9 horas e 45. Cara, é 9 horas e 45 fazendo exercício. Cara, é muita coisa, bicho, é você não parar durante... Cara, 9 horas, pensa o seguinte, se a gente ficar de pé meia hora, a gente vai falar assim, pô, você tá um pouquinho porque eu tô com dor nas pernas, né? Eu dou aula, né? Eu fico 4 horas de pé, eu dou um intervalo para sentar um pouquinho e tomar uma água. O cara fica 9 horas e meia correndo, pedalando e nadando. E aí? Aí a gente precisa, por exemplo, dar energia para esse cara. E eu fiquei surpreso, porque uma das coisas que esses caras tomavam durante a prova não era gel de carbo, não era barrinha, era refrigerante normal. Os caras tomavam Coca-Cola. Aí você fala, puta, não é possível, cara. Não é possível, como que é isso? Aí a gente foi ver, eu fui analisar o que existia de literatura nisso. É a forma mais rápida de entregar açúcar para a pessoa. E justifica, se você tá numa competição de triatlon, beleza, justifica. Porque você precisa entregar essa energia. E aí eu comecei a pensar o seguinte... Mas hoje tem outras formas, né? Hoje tem um negócio que eu não sei se você conhece, é um suplemento, que é a Yuka. Você já viu? É uma Yuka em pó que você toma. Hoje em dia, eu falo que hoje em dia a dispensa, eu falo para os meus filhos, tem um açúcar do bem, é o propósito, né? Se você estiver morrendo, bota tapioca, né? Aí pega a tapioca, bota chia, bota ovo, tira o índice glicêmico alto. E as pessoas estão perguntando, o que é açúcar do bem e açúcar do mal? Eu falo que é o seguinte, foi o que você falou, é o lugar, o momento, você está passando, você tem que dar aquilo para aquela pessoa. Mas é por isso que eu falei que eu vou te criar um problema. Ainda assim, a Yuka, ela não consegue entregar a velocidade de absorção de energia que o refrigerante dá. Vou te contar uma outra história, então. Você sabe qual é a história da Nutella? Porque a gente usa esse nome, Nutella, fala, o cara é franguinho, é Nutella, é fraquinho. Vou te contar a história da Nutella. Na época da guerra, faltava comida na Europa. E aí a gente está falando da Itália. E na Itália, o que acontecia? Eles conseguiam duas coisas. Eles conseguiam pão e chocolate. Por quê? Porque se você já assistiu, por exemplo, Band of Brothers, que é aquela minissérie da HBO sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os soldados eles sempre tinham uma barra de chocolate. Tanto que, na invasão de Carentan, eles encontram um menino escondido num abrigo com o pai. E aí o pai recebe os soldados, vai dividir comida com os soldados,
E aí os soldados recebem aquele alimento e eles dão para o menino o chocolate. E o menino nunca tinha comido chocolate. Então vamos voltar para a Itália na época da Segunda Guerra Mundial. Não tinha comida, não tinha homem, né? Os homens estavam todos batalhando. E aí, o que as mães elas entregavam para as crianças comer? Chocolate e pão. Só que quando elas entregavam chocolate e pão, o que a criança fazia, Vitor? Ela comia o chocolate e jogava fora o pão. E aí não tinha caloria suficiente para a criança viver. E agora? O que a gente vai fazer? Aí elas tinham as avelãs, tinham o chocolate e tinham o pão. Como que a gente vai fazer para a criança comer isso? Porque a densidade calórica estava na avelã, que tem óleo. A quantidade aí fala a gordura. Açúcar e gordura são as coisas mais energéticas, importantes. Exatamente. Por isso que era comida de soldado. Por isso que o exército americano colocava uma barra de chocolate para o soldado levar no bornel dele, né? Naquele fardo dele. E aí a gente tinha um problema, porque o que dava densidade calórica era a gordura de avelã. A criança não comia. O que dava quantidade de alimento era o pão, que a criança não comia, porque ela comia o chocolate e não queria mais nada. Aí o que as mães fizeram? As mães pegaram e bateram o chocolate com a avelã e passaram no pão. O que acontecia com a criança? A criança comia, porque aí a avelã estava batida no chocolate e aquela pasta, ela estava no pão e a criança não conseguia tirar a pasta do pão, então ela comia o pão com Nutella. Então, na verdade, quando a gente fala Nutella, o que eu estou te contando é que não é uma coisa de gente fresca, é uma coisa de gente que passou pela guerra. Fala. E aqui em casa, a gente faz tudo. Tipo, ontem teve o dia do hambúrguer. A gente faz Nutella saudável. Eu falo o seguinte, tudo que tem ruim, tem bom. Né? Eu falo o seguinte, é só o nome. Eu falo que hoje em dia, se eu pudesse mudar uma coisa na nutrição, eu mudaria o açúcar. Sim. E mudaria a gordura. Qual é? Eu traria uma gordura melhor. Sim. Que tipo de óleo eu uso quando eu estou grelhando pro fogo? Perfeito. Qual o tipo de óleo que eu uso no gelado? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, tem muita gente perguntando, assim, Sim. Aqui em casa a gente faz uma Nutella, eu faço requeijão saudável com caju, Sim. Eu faço diversas coisas, porque é o seguinte, esse é o grande lance da nutrição. Antigamente eu tinha que me privar, né? Você lembra que a gente fazia dieta? Sim, era ovo cozido, o pum era igual, o pum de todo mundo era igual, era assim, terrível. Você falar, esse cara tá na dieta, né? Era macarrão, ovo cozido, frango sem sal, era uma coisa de louco, assim. Era muito engraçado. Eu preferia tomar cotovelada. Pô, botava assim com o cara junto, era terrível, né? O pessoal ia viajando pra treinar pro Japão, pô, os caras que estavam do lado dos lutadores passavam mal. Né? Enfim, e eu falo muito isso, né? Eu falo assim, é muito importante, eu brinco com meus filhos, você vê a cores das suas fezes, tem fezes boas e fezes ruins. Sim. Você vê o cheiro do seu pum, o cor do seu xixi. Assim, você mede, assim, tipo, tem várias coisas que eu gosto de dar truque para as pessoas. Pô, meu xixi tá amarelo, então eu tô desidratado. Exemplo, eu vou ensinar para você um Gatorade. Eu faço um Gatorade natural. É impressionante a clareza que isso te dá. Quando você tá hidratado e você tem um açúcar certo na sua corrente sanguínea, né? Então, você falou de guerra, né, que as pessoas faziam. É muito importante quando você está no extremo. Você não pode negociar, você tem que jogar isso o mais rápido possível. Exatamente. Ou é a situação. Isso. No dia a dia, eu falo no dia a dia, eu fico vendo as crianças comendo assim, eu fico vendo nos olhos das crianças, tá? É muito interessante. Você vai numa festa, cara, parece que é um bando de drogado quando ele vê aqueles cupcake, né? Cara, é um pranto de ar. É igualzinho o cara que gosta de cocaína. O olho já abre, as crianças ficam nervosas. Mas é aí que eu queria chegar, Vitor. Qual é o uso do alimento que você faz? Então, por exemplo, você me falou, ontem a gente teve hambúrguer em casa. E por que vocês comeram hambúrguer? Porque é uma atividade da família, é uma atividade, né, onde o propósito afetivo não é a comida, o propósito afetivo é a união. O queijo era bom, tá? Era queijo suíço. O pão era pão de sprout, né? Aquele pão que você não tem açúcar, pão com muito... Era salada, era abacate. A gente tinha tudo que
o hambúrguer do mal, né? Eu falo, existe o hambúrguer do mal, o hambúrguer do bem. Hoje em dia a nutrição, cara, ela te dá opção de, fora que é a qualidade do alimento. Eu tô dizendo aqui sobre a qualidade. Eu como açúcar, mas eu não como açúcar processado. Eu como muita gordura, mas eu não como a gordura do mal, né? A gordura que me dá energia. E hoje, as pessoas têm que entender que não precisa mais comer pão, ovo cozido, com macarrão, sem sal. Hoje você tem todo um ambiente, né? Foi o que você falou aqui, cultural. Ontem a gente fez a cultura. Sim. Mas só com alimento saudável, né? Tipo, se a gente acordou hoje com a nossa gut, né? Eu sinto muito no meu gut, quando eu comi mal e quando eu comi bem, né? Quando você come muita farinha, quando você come arroz, você fica quebrou, você fica meio inchado. Então, mas quando que acontece isso, Vitor? Acontece quando você não está comendo porque é uma coisa cultural. Por exemplo, eu te contei a história minha da Roberta, a gente foi para Paris. Como é que eu não ia sentar com ela na praça e comer, por exemplo, experimentar o que é um crepe? A gente comeu um crepe em Paris, mas comeu um. O ruim é quando você está comendo porque você está querendo comer satisfação, Vitor. As pessoas elas querem fazer isso. A comida do mal não é essencialmente a comida, é o uso que você faz dela. Então, se você está comendo essa comida porque você está comendo a satisfação que você queria ter em outro lugar, essa comida é comida do mal. Ela pode ser o frango cozido na água sem sal, ou pode ser, né, o creme de chocolate com avelã, cheio de açúcar. Você comer um pouquinho não é o problema. O problema é você querer usar a comida para substituir a satisfação que você deveria ter em outros lugares da sua vida. É o cara que, por exemplo, ele acaba usando tudo que traz satisfação, ele acaba usando o dinheiro, ele acaba usando o alimento, ele acaba usando a fama dele, não para trazer o bem-estar, mas para suprir uma necessidade de hedonismo, de prazer, que é artificial. Então, né, dá para falar mal, por exemplo, do hambúrguer que você comeu com sua família? Não, não dá. Dá para falar mal daquela menina que, por exemplo, ela tem transtorno alimentar e que ela vai comer um pedaço de bolo porque é aniversário da amiga, da melhor amiga dela? Não dá. Então, eu acho que o que é legal as pessoas aprenderem nessa história toda é qual é o uso que a gente faz dessas coisas. Né? A mesma arma que é usada para defender, ela pode ser usada para matar. Do mesmo jeito que a mesma comida que é utilizada para celebrar pode ser utilizada para você sedar uma dor que não é a comida que vai te trazer. É aquela história do americano que mostra no filme que ele tem um revés, que, sei lá, briga com o namorado, com a namorada, aí ele pega uma caixa de 4 litros de sorvete e começa a comer aquilo, né, compulsivamente. Isso é ruim, porque a caixa de sorvete não vai trazer a satisfação do namorado que foi embora. Não. Ou da insatisfação que aconteceu. Eu acho que isso, quando você fala da porradologia e que a gente conversou de distribuir o que é a sua história da Joana dentro do ambiente do WeBurn, as pessoas elas terem essa noção, né? E é a noção do que realmente é humildade. Humildade não é você se fazer passar por algo que você não é. É que nem modéstia. Falsa modéstia é um pleonasmo. Toda modéstia é falsa. A modéstia é quando você se rebaixa para conquistar o favor da outra pessoa. A humildade é quando você se coloca no nível da pessoa para ela entender que todos somos seres humanos. Então, o que a gente traz? A gente traz essa modéstia da família Belfort que fala, eu sou igual a você, mas eu trilhei esse caminho. Veja se esse caminho ele se encaixa para você. Porque você está falando para milhares de pessoas que já tentaram, N coisas diferentes, que já ouviram N dicas. E uma coisa importante, você falou, tipo assim, tem um pessoal que falando de equilíbrio, né? Tem uma falando que prefere coxinha do que chocolate. Joana acordou, hein? Cuidado com as histórias. Enfim, aqui em casa, a Joana, eu não vou falar o nome do produto, não sei se vai dar muito ibope, já deu muito ibope esse produto. Todo lugar que a Joana vai, o pessoal fica sacando ela, você não tá comendo mais Cheetos não, né? E é engraçado, porque... enfim, aí tem a parte da compulsividade, aí tem a parte do seguinte, eu falo o seguinte, a sua corrente sanguínea, eu falo para todo mundo, o açúcar e a gordura, ela entra na corrente sanguínea muito rápida, e quando tá lá, você precisa voltar para aquilo. Uhum. Eu falo, o que é o vício? Eu falo assim, o que é vício? Vício é tudo aquilo que você não consegue se abster.
A minha mentalidade, eu não posso exigir. A Joana fala, seu problema, Vitor, é que você quer que todo mundo pense igual a você. Eu falei assim, amor, eu não quero que todo mundo pense igual a mim. Eu só preciso dizer, existe a diferença entre a verdade, a mentira e a minha verdade. Sim. A minha verdade é pior que a mentira. A minha verdade é algo que as pessoas vivem com ela hoje em dia. É muito fácil você criar ela. A nutrição, para mim, é muito simples. Tudo que eu penso é um alimento. Tudo que eu como passa pelo meu neurônio aqui. Né? Aí não vou entrar em detalhe porque é uma outra live, a gente fala de nutrição. Entra no meu estômago. Então, tudo que eu como, eu falo pro meu filho, filho, você é o que você come, o que você bebe e o que você pensa. Isso determina quem é você. Sim. Porque o que você pensa são as suas integridades, os seus valores, os seus princípios. Só que as pessoas, eu falo que, em vez de viver princípios, elas vivem preferências. Elas vivem de acordo com preferências. Ah, hoje eu estou aqui, é cultural, todo mundo faz isso, eu vou fazer. Ah, hoje eu estou aqui, né, é o cara que vive em Paris o dia inteiro. O cara, tô igual o Búzio, eu tô em Paris o dia inteiro. Exatamente. Então, assim, eu falo que vocês puderam fazer aquilo porque vocês precisavam, é o que eu digo, são momentos, eu sou a favor disso. Só que eu sou radical com algumas coisas, entendo o seguinte, eu não sei ser outra pessoa. Sim. Eu só sei ser isso. Então, assim, se eu tentar ser alguém, pra me enquadrar, tipo assim, eu vi outro dia o cara tentando convencer a minha filha Kiara de comer um cookie. Kiara, por favor, como é que ela falou assim, eu não quero. E ela virou pra mim e falou assim, papai, eu queria tanto aquele cookie. Eu falei, filha, eu tô com tanto orgulho de você porque você tá treinando a sua mentalidade. Hoje em dia, ela é uma Navy SEAL, ela pensa. Por quê? Eu falei assim, minha filha, deixa eu te falar. Você não pode jamais achar que a Olimpíada tá lá. A medalha tá no seu quarto, ela tem lá lotada. Eu vou ser campeã ano tal. Ele já tem os objetivos. Então, assim, eu queria, pra gente finalizar, deixar muito claro, a gente vai estender isso, eu quero depois você me ligar pra gente conversar sobre aquilo, mas eu falo para as pessoas, hoje em dia as pessoas querem como é que fala? É um shortcut, né? Elas querem um hack, né? Eu falo muito disso. Biohack. Eu vi outro dia, eu falei, o que é biohack? É uma empresa, é um congresso que o pessoal fala, todo mundo quer o biohack. Quer o biohack, meu irmão? Arruma problema, dificuldade, começa a perder, aí você vai ter o biohack. Então, hoje em dia, tem esses caras aí, esses coaches, esses nutricionistas, não, você vai vir pra cá, você vai continuar comendo isso. Para trabalhar, para ter sucesso em qualquer coisa na vida, você tem que se esforçar. Você tem que ter compromisso. Compromisso, você vai ter que se subjugar a carregar esse fardo. Agora, porque você falou, existe uma maneira de carregar esse fardo. Eu queria que você deixasse uma palavra final, Muzi. Nossa, eu aprendi tanto hoje, tem tanta anotação aqui. Pô, que legal. Falar, porque a gente vai ter que fazer uma outra live para a gente falar sobre o intestino, o poder do intestino que tem nas suas escolhas que você come, né? Isso gerencia também no seu mood, né? nas suas emoções, né? A gente podia fazer um live sobre isso. Tem muita gente aqui perguntando. Mas queria que você deixasse uma palavra final para todos nós aqui. A gente está começando o nosso dia bem demais. Cara, eu primeiro agradecer o papo que a gente teve hoje de manhã. Né? Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa é respeitar os com o... Ah, o Joel J aí. Joel é... irmãozão. Pô, esse aí é nota 1000. Esse é irmãozão. Segundo, respeitar os rankings mais, né, a patente mais alta, a Joana tá aqui assistindo, falou para você respeitar os cheetos dela, e eu acho que você devia, senão ela vai te dar um nocaute, hein? Só se começar a fazer propaganda lá na WeBurn. Se os cheetos vierem na WeBurn, eu crio um prato, o cheat prato, eu crio um prato saudável com cheetos. Mas enquanto isso, cheetos tá bonito. Então, né, a generala Joana tá aqui, continência prestada, deixa os meninos aqui falar. E eu acho que de tudo que a gente conversou, para ficar a ideia da galera, é que a gente é corajoso o suficiente para mostrar o caminho, né, e verdadeiro o suficiente para falar. A gente também falha, porque na nossa porradologia não significa que a gente bateu o tempo todo. Significa que a gente levantou quando a gente apanhou e que a gente continua levantando quando a gente apanha, porque na verdade é isso que faz a diferença no dia a dia.
e para não desanimar, porque, sabe, é uma visão irreal, Vitor, quando as pessoas elas acham que o sucesso é você não ser testado na sua fraqueza, né? O sucesso... Olha essa palavra, corajoso o suficiente para mostrar o caminho. Qual a próxima? A próxima, eu acho que é verdadeiro o suficiente para mostrar as nossas dificuldades, né, cara? Uau! E que eu acho que são dificuldades universais, né? Então a gente tem essa disposição, né? Porque na verdade o que acaba ficando, né, Vitor? A gente não tem medo de ser julgado. É isso que as pessoas elas têm que pensar. Então, o que eu quero lembrar? Eu quero lembrar para a pessoa que, por exemplo, que está em obesidade, que está fora do peso, né? Esquece, não se importa em ser julgado. Vai treinar, vai na academia, cara. Fecha o olho que você tem que fazer e, cara, vai fazer o que você tem que fazer. Para a pessoa que acha que está muito fraquinha e que, eu tô com vergonha porque eu sou pequeno, né? Cara, vai treinar, vai lutar, vai fazer alguma coisa que não interessa quem te julga, interessa a sua história, interessa a sua trajetória. Porque no final das contas, quando você estiver na sua vida, quem que você tem que dar satisfação é para você. É você que vai deitar com a sua consciência no seu travesseiro e vai justificar para você todas as coisas que você não fez, não porque você não quis, mas porque você tinha vergonha que as pessoas ficassem olhando. Vitor, eu era um molequinho, cara, que parecia um cotonete, cara. Eu não tinha nem cabeça direito, né? E aí eu ia na academia, ia treinar, ia fazer as coisas. Eu não sabia nada de nutrição, a gente tinha informação, cara, 1990 a gente treinava, a gente não sabia nada de nutrição, não tinha, sabe, o profissional nutricionista, ele estava muito mais na empresa, nas unidades de alimentação, do que em clínica. Naquela época, eu acho que nem tinha clínica de nutrição em Marília, quando eu comecei a treinar, era super difícil. Então, assim, crescer pra gente foi muito dolorido. E para as pessoas que estão olhando e que têm essa quantidade de informação à disposição, tem a disposição nossa de falar das nossas vidas e das nossas experiências, né? Entendam que o bonito que vocês veem na rede esconde uma coisa muito feia, muito difícil, muito duro, muito sacrificante, que pra gente levantar um troféu, para levantar uma medalha, cara, a gente apanhou demais e continua apanhando, porque depois que a gente vence, a gente também continua sendo julgado. Tem gente que aponta o dedo na nossa cara e fala, mas também você é o Vitor Belfort. Pô, mas vai ser o Vitor Belfort, vai tomar o soco na cara que tomou e tentar acertar depois para ver como é que é. Vai levantar depois de cair. Então, eu acho que é isso. Não fantasiem, não criem expectativa, façam o que tem de ser feito. E se você não achou um caminho, que é um caminho que fala com seus valores, procura outro, mas só não deixa de procurar. A gente sabe que é desconfortável, mas é no caminho do desconforto que você atinge o sucesso. No caminho do desconforto. Quero chamar todo mundo para entrar lá na WeBurn, entrar no Belfort Club. Eu quero fazer uma aula. Se você me permitir, a gente fazer uma aula, eu quero fazer uma aula e entregar para todo mundo do Belfort Club. A aula, um momento assim, onde eu vou estar na cozinha e você vai falar assim, esse prato, isso pode, isso... Fazer um negócio bem fácil, assim. Vamos, meu. Como é que eu faria a minha... Eu falo que a despensa da minha casa é como se fosse o meu estômago, né? Eu adoro abrir a geladeira na casa dos outros e ver o que eles fazem, né? Porque foi o que você falou. Tem muita gente aqui, então eu vou beber Coca-Cola porque o cara que faz triatlo bebe Coca-Cola. Não. Eu não quero. O Muzi falou uma coisa muito importante. Tem momentos para aquilo, né? São momentos especiais. Não é uma coisa diária. Eu estou falando da coisa diária. O que está na sua dispensa foi a minha escolha. Eu fui lá e comprei. Eu fui lá e trouxe na minha... Né? Aquele negócio, quem trouxe esse negócio aqui? Não existe isso. Então a gente vai fazer essa brincadeira de ver como é que a dispensa é o seu intestino. A dispensa é a sua mente, né? Muzi, eu tenho tanta anotação aqui, eu tenho tanta pergunta, mas o pessoal aqui querendo fazer perguntas, falar do gut. Numa próxima live a gente fala sobre a importância do intestino, né? Vamos, semana que vem a gente fala. Já vamos deixar combinado. Quinta-feira que vem a gente abre de novo. Então, fechado. Quinta-feira que vem a gente abre, a gente vai falar da importância do intestino, das escolhas que você coloca aqui. E quando você tem aquele feeling, né? Eu tô sentindo aqui, é o que você comeu, pô. É o que você bebeu.
E é o que você pensa. É isso aí, irmão. Ó, um beijo. Até quinta que vem. Irmão, um beijão no coração. Obrigado pela oportunidade. Ótimo dia pra você. Fizemos uma live que foi de noite até o dia. Eu tô vendo amanhecer atrás de você aí. Olha o sol aqui. Cara, o sol, vou ter que mostrar pra vocês esse sol. tá Cara, bonito foi demais. Hoje foi histórico. Olha que lugar lindo. Olha ele. Maravilhoso, maravilhoso. Vitamina D. Agora eu vou ficar 10 minutos no sol. Tomara, depois você fala sobre isso, a vitamina D, como é que a vitamina D é importante, né? Então, ó, beijo no coração. Fiquem com Deus, você e sua família. A gente se vê, então, quinta-feira que vem. Show de bola, irmão. Abração. Beijo. Falou!